Fala pessoal, então vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do artigo 1º. Nós passamos pela República Federativa do Brasil, passamos por essa partezinha aqui que ela é extremamente importante para você compreender uma série de conceitos, e aí vamos dar continuidade à leitura do caput, né? Bom, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito. Vamos marcar isso daqui. Sem mais delongas, tá? Isso daqui eu não vou filosofar em cima, não. Estado democrático de direito, democracia, cada voto vale um, cada um vale um, todo mundo vale a mesma coisa. Tudo bem? Esse é o peso dado ao cidadão, peso dado ao rei, peso dado ao presidente, peso dado a seja quem for, é um. Perfeito? Não há média ponderada quando a gente fala sobre decidir os rumos do país. Essa é a ideia de democracia. De forma bem simplista, é óbvio, né, que a gente tem que tratar a democracia no fato real e a democracia no fato formal. Mas, enfim, aqui não vou entrar nesse mérito de filosofar em cima do que é ou o que deixa de ser democracia. Beleza? De direito. Esse de direito significa o quê? Que o seu ordenamento jurídico ele é positivado, que você pode fazer, o que você não pode fazer está previsto em lei. Lembrando que esse do que você pode e o que você não pode tem que ser estudado de forma aprofundada em um determinado momento, mas em linhas gerais é o seguinte, o que a lei não te impede de fazer, teoricamente você pode fazer. Beleza? Você é cidadão comum, né? Se não há nada que me proíba de fazer algo, significa que eu posso fazer aquela coisa sem problema nenhum. Desculpe o barulho novamente, tá? Aqui hoje tá impossível. Bom, então o que acontece? Se tem uma lei que te que não deixa você realizar alguma coisa, você assim o faz, você pode estar, você vai estar, na verdade, sujeito àquelas sanções que aquela lei prevê, né? Então, a ideia do direito é exatamente isso. Existe um conjunto de leis, existe um conjunto de normas, bem que todo mundo tem que seguir no Estado de Direito. Bom, e tem como fundamentos. Aqui eu vou até pintar de uma outra cor pelo seguinte, cara, aqui eu vou mandar a real para você. Aqui vai depender de como que você vai levar os seus estudos no sentido de como, até quando, até o quanto você precisa estudar. Porque o que acontece? Existe um mnemônico que 99,9% das pessoas que vão fazer prova de concurso o sabem, né? Se você não sabe, você vai aprender agora. Mas é o clássico só se de val plu, que te dá, inclusive na ordem dos incisos, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil, tá joia? Então, nós temos aqui o famoso só se de val plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização social do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político, tá? Por que eu falo que aqui vai do seu concurso? Porque é óbvio, o que está escrito aqui não é um par de mnemônicos e acabou o estudo. Não é isso, tá? Cada um desses incisos aqui tem inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal utilizando como base exatamente princípios da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, principalmente o terceiro. O que eu preciso que você saiba aqui? Primeiro, óbvio, o mnemônico. Tome cuidado, tá? No sentido de só gravar o sócio de Valplu e não saber o que a palavra quer dizer, né? Ah, é só. Aí só de soberania. Aí o cara vai e coloca assim, possui como fundamento solidariedade. Pô, você declarou só, mas não é solidariedade, é soberania. Então, assim, saber o início, ok, te dá uma ajuda, mas você tem que saber a palavra inteira, tá? Para você, pelo menos, conseguir matar uma questão, né, simples desse jeito, mas que pode, às vezes, pegar muita gente. Outra coisa que eu acho importante aqui, neste ponto aqui, a gente destacar principalmente o inciso terceiro e o inciso quinto, que eles estão meio na moda. Dignidade da pessoa humana é o maior vetor axiológico que perpassa o ordenamento jurídico. O que eu quero dizer com isso? Um dos princípios
É claro que um princípio não se sobrepõe ao outro, mas um dos princípios que merecem grande atenção quando você tem choque entre dois princípios é o da dignidade da pessoa humana. Você olhar e falar assim, opa, peraí, o que este princípio está fazendo, o que a aplicação da norma está fazendo, o que a aplicação da decisão está fazendo em relação à dignidade da pessoa humana, daquela pessoa que está sendo afetada por aquele impasse ou por aquela decisão. Então a gente tem que ponderar a dignidade da pessoa humana no sentido de o direito à vida não é só o direito de existir, é o direito de existir e existir de forma digna, entendeu? Não é, beleza, você está discutindo o aborto, sou contra o aborto, sei lá, um posicionamento que você propõe, sou contra o aborto. Beleza, mas toma um certo cuidado, porque existir não é ter dignidade. Você virar e falar assim, a pessoa tem o direito de existir. Beleza, a pessoa existe e ninguém tá nem aí para ela. Poxa, será que isso seria digno? Não tô falando pra você mudar o posicionamento, não. Tô falando só pra você entender o que quer dizer dignidade da pessoa humana, que existir e dignidade são completamente diferentes. E é nessa pauta que, por exemplo, né, a gente tem que olhar para as pessoas mais necessitadas e entender que a simples existência daquela pessoa não a torna digna, né? Fere o princípio da dignidade da pessoa humana, você não ter a assistência que o Estado deveria fornecer, uma comida, uma moradia, enfim, não precisa ter um palácio para todo mundo, mas uma moradia digna, beleza? Então toma um certo cuidado com isso. E o quinto, que é o pluralismo político, eu queria chamar um pouquinho de atenção para vocês, que é o seguinte, esse pluralismo, óbvio, existem vários tipos de partidos com várias ideologias, tudo bem, e cada um segue o que quer e cada um acredita naquilo que lhe convém. E a Constituição, ok, ela proporciona esse direito. O que você tem que tomar cuidado? Que se o partido político, por exemplo, ele fere o interesse soberano nacional, cara, isso não é permitido. Isso, inclusive, está previsto como vedação no capítulo de partidos políticos na Constituição. Então, eu não posso criar um partido nazista, né? Não faz sentido nenhum. Inclusive, é dado de forma expressa. Mas a liberdade de expressão, pelo amor de Deus, mas você tem que ser um idiota para você pensar desse jeito. A liberdade de expressão me proporciona criar um partido para discutir nazismo. Pelo amor de Deus, cara, isso é burro. Não tem outro adjetivo, é burro, burrice, burrice. Burrice no sentido técnico, burrice no sentido jurídico e burrice no sentido humano. Tranquilo? Bom, então você pode ter uma pluralidade de ideias, mas você tem um limite nisso aí, ok? Inclusive, esse pluralismo político te dá o direito de não estabelecer um lado. Se, eu gosto do político fulano, do político A, não concordo, eu sou político B, aí fica o A e o B brigando. Eu falei assim, cara, eu não me posiciono nessa briga. Eu acho que existem coisas aqui interessantes para serem discutidas e existem coisas aqui interessantes para serem discutidas. Não tem problema nenhum, esse é o pluralismo político. Beleza? No capítulo de direitos políticos e no capítulo de partidos políticos, isso aqui é mais bem aprofundado, tá? Mas a ideia é você saber que essa diversidade política, ela tem a ver e ela impacta direto no direito de liberdade de expressão, no direito à opinião, no direito, enfim, em qualquer direito que tenha a manifestação de ideias plurais, ok? Agora, pelo amor de Deus, na aula passada, não sei se eu acho que na outra ou na anterior ainda, não tenho certeza, mas eu falei para você, a Constituição não é um texto que você tem que ficar lendo artigo por artigo. A Constituição tem que ser entendida como um todo. Inclusive, nortes de interpretação estão dados lá no preâmbulo. Não são normas, mas são nortes de interpretação. Então, o que você tem que pensar? Você virar para mim e falar assim, só porque lá embaixo está escrito que a Constituição garante, em um artigo lá, garante a liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Eu concordo. Ela é irrestrita? Óbvio que não, nada é irrestrito, não existe direito absoluto. Essa é a primeira aula que a gente tem dentro de um curso de bacharelado em Direito, quando você está estudando princípios de forma geral, né? Em teoria geral do direito, sei lá. O que acontece? Gente, a Constituição ela é lida como um todo. Ora ela vai falar que ela protege a sua liberdade de expressão. Ora ela vai falar assim, mas olha aqui, essa liberdade de expressão sua não é a ad infinitum, não. Você pode sofrer sanções dependendo do que você está falando.
beleza? E o que está em voga hoje é fake news. Então você tem que tomar um certo cuidado com isso. Existe sempre uma ponderação de princípios. Nunca a existência de um princípio de forma absoluta. Tudo bem? Esses fundamentos eles têm impacto direto nessas coisas que eu estou explicando para vocês. Confesso que a maioria das provas, de fato, você mata sabendo só se de Valplu. Nos fundamentos da República Federativa do Brasil, você mata sabendo só se de Valplu. As interpretações filosóficas de cada inciso são bem interessantes, principalmente do ponto de vista de uma redação, ou de uma questão dissertativa, ou de uma elaboração de peça. No caso do direito constitucional, é bom você entender como dissertar sobre isso daqui. Mas aí vem uma outra coisa de concurso que é bom você não confundir. Olha só. Fundamentos. Deixa eu tirar esse. Fundamentos é diferente de falar em fundamentos, é diferente de princípios fundamentais. Vou até deixar aqui encaixado. Fundamentos é diferente de princípios fundamentais. Presta atenção nisso daqui, porque geralmente o pessoal dá uma confundida nisso aqui, tá? Fundamentos da República Federativa do Brasil é o que você acabou de ler. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político, só se de Valplu. Esses são os fundamentos. Princípios fundamentais é tudo, repito, é tudo que está escrito entre os artigos 1 e artigo 4 da Constituição. Falar que a cidadania é um fundamento está correto? Perfeito. Falar que a cidadania é um princípio fundamental está correto? Está correto. Falar que a vedação ao terrorismo é um fundamento, tá certo? Não, não tá. Porque não tem aí um repúdio ao terrorismo, repúdio ao racismo, beleza? Falar que o repúdio ao racismo, ao terrorismo é um princípio fundamental, sim. Porque lá no artigo 4 a gente tira essa derivação, essa interpretação. Está escrito lá no artigo 4. Falar que a garantia do desenvolvimento nacional é um fundamento, está errado. Mas falar que a garantia do direito, garantia do desenvolvimento nacional é um princípio fundamental, tá certo? Tá certo, porque vai estar escrito lá no artigo 3º. Beleza? Então essa parte você tem que tomar um certo cuidado, porque a palavrinha fundamentos e princípios fundamentais são parecidas e geram aí algumas questõezinhas maldosas, tá? Questõezinhas que às vezes o cara trocou. Claro que todo fundamento é um princípio fundamental, porque está escrito no artigo 1º, e eu falei que tudo que está escrito entre 1 e 4 é um princípio fundamental, então todo fundamento é um princípio fundamental. Agora, nem todo princípio fundamental é um fundamento, beleza? Porque nem todos os princípios fundamentais estão escritos no artigo 1º. Nos incisos do artigo 1º, melhor dizendo. Beleza? Bom, a gente fica por aqui. Acho que é suficiente. Todos esses temas, eles voltam ao longo da Constituição. Então, quando a gente fala de soberania, mais lá na frente a gente remete, lembra do artigo 1º, lá dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando você está estudando lá na ordem econômica, cara, um negócio para quem vai estudar para a OAB, ordem econômica, cai demais. Cai em peça, cai nas questões dissertativas. Então, assim, lá no artigo 174, né? O 174, inclusive, tem umas coisas interessantes para a gente falar.
a gente volta e fala, lembra dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? Então a gente retoma isso um pouquinho nas aulas para frente. Até então, o que eu preciso que você saiba? Óbvio, o mnemônico para te ajudar. As palavras que derivam do mnemônico também é extremamente importante você saber. E não confundir princípios fundamentais com fundamentos. Beleza? Essa aula estendeu um pouco mais do que eu queria, mas eu achei importante a gente discutir algumas coisas, tá? Beleza? Bom, precisando, querendo contratar os serviços da Joia de mentoria, você pode me encontrar no meu site www.douglasandradeadvocacia.com. Lá você entra em contato comigo, você manda um WhatsApp direto para mim e aí a gente combina e vê qual que é a sua demanda, qual que é a sua necessidade. Beleza? Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.